Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, e estou chegando para vocês com mais um vídeo das questões do mês de dezembro do ano de 2020. Antes de mais nada, não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você poder receber todos os novos vídeos. Esta primeira pergunta, ela é uma pergunta muito fácil, mas às vezes os alunos erram por falta de atenção. Então, a placa R37, ele vai dar o desenho exatamente igual está ali, indica que, primeiro, antes de eu ir para a resposta, eu preciso interpretar o que tem nessa placa. Bom, primeiro tem uma moto, só que essa moto está cortada, então quer dizer que alguma coisa relacionada à moto, à motocicleta, tá cortado, tá proibido, tá vetado. Então, neste caso, é proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Sempre que caírem placas de regulamentação, sempre que caírem placas vermelhas, vocês precisam entender e interpretar se está ditando uma obrigação, uma restrição ou uma indicação. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está ditando uma proibição. Por quê? Porque ela está cortada. E a proibição, nesse caso, está relacionada à moto. Então, tem uma moto cortada. Quer dizer que é proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Aí, eu coloquei embaixo para vocês ali alguns exemplos. A primeira e a última placa são plaquinhas de caminhões. Tem um caminhão cortado. Então, quer dizer o quê? Que é proibido o trânsito de caminhões. A segunda placa é uma placa bem interessante. Por quê? Porque ela tem um carro. Só que essa placa não quer dizer que é proibido o trânsito só de carro. Quer dizer que é proibido o trânsito de qualquer veículo automotor. Então, se caiu o desenho de um carrinho cortado, são os veículos em geral. Então, quer dizer que os veículos automotores em geral são proibidos de circular. E esta última plaquinha que eu estou apontando agora é o desenho de um ônibus. Então, se aparecer o desenho de um ônibus, é porque é proibido o tráfego de ônibus. Então, vai ter a placa proibido o tráfego de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vai ter para ônibus e para caminhões. E se cair essa plaquinha que eu estou apontando agora, que é o desenho do carro, aí nesse caso vai ser proibido o trânsito de qualquer tipo de veículo automotor. A próxima pergunta diz o seguinte: as marcas longitudinais, ou seja, as que estão desenhadas no chão ao longo, longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares, ou seja, que está no centro da pista, dividindo duas pistas, que permite ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são as seccionadas. As faixas seccionadas, tracejadas, espaçadas, pontilhadas, interrompidas, que é as que eu estou apontando com o dedinho ali, essas são as faixas que permitem ao condutor realizar uma ultrapassagem. Então, se caso porventura cair essa questão, lembre que a única faixa que permite o condutor realizar a ultrapassagem é essa que eu estou apontando. São as faixas seccionadas, tracejadas, pontilhadas, interrompidas, ou seja, tem que ter um espaço, uma faixa sempre. Essas outras duas que eu estou apontando ali, a faixa simples contínua e a faixa dupla contínua, não permite, em hipótese nenhuma, o condutor realizar a ultrapassagem. E essa bem lá de baixo, que tem um lado contínuo e um lado seccionado, no lado que estiver seccionado pode realizar a ultrapassagem, do lado contínuo não pode. Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro será uma infração média, punida com multa e remoção do veículo. Lembre-se sempre que o veículo de vocês estiver parado ou estacionado irregularmente, sempre que estiver atrapalhando a locomoção dos demais usuários das vias, sempre vai gerar remoção. Outra coisa muito importante, sempre que estiver parado, errado, gera remoção, certo? O proprietário tem que pagar todas as custas de remoção, multas, inclusive se tiver débitos anteriores. Então, caso o seu veículo seja removido, você vai ter que pagar todas as custas de remoção, custas de guincho, estadia, mais as multas. E se porventura tiver outros débitos anteriores, como IPVA, licenciamento, ou até mesmo multas anteriores, você vai ter que quitar todos os débitos referentes a esse veículo, para só então você poder reaver ele novamente. Quando o trânsito estiver
congestionado, o condutor deve. Gente, se o trânsito tá parado, tá congestionado, não adianta buzinar, não adianta xingar, não adianta ficar nervoso. Nada disso vai resolver a tua situação. O que você vai ter que fazer? Manter a calma e conservar a distância segura do veículo da frente. Então, sempre que você se encontrar em uma situação de congestionamento, manter a calma e conservar uma distância segura em relação ao veículo que está à sua frente. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra, ou seja, analisar se eu tenho espaço suficiente, se eu tenho tempo suficiente, se eu tenho motor e se eu tenho habilidade suficiente. Se para essas 4 perguntas a resposta for sim, eu ultrapasso. Se pelo menos para uma delas a resposta for não, eu não ultrapasso. Lembrando que para realizar a ultrapassagem, vocês não podem ultrapassar o limite estabelecido para a via. Por exemplo, se a via é 80 km por hora, mas o veículo que está na sua frente já está a 80 e você for ultrapassar ele acima dos 80, você corre o risco sim de sofrer uma penalidade, sofrer uma multa. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior são procedimentos para executar uma ultrapassagem segura. Outro fator muito importante que vocês têm que ter certeza que vocês vão começar a iniciar a ultrapassagem e vão conseguir concluir ela dentro do limite permitido, ou seja, quando tem faixa seccionada, se vocês vão conseguir iniciar e concluir a manobra de ultrapassagem enquanto vocês estiverem na faixa seccionada. Digamos que lá no finalzinho, quase retornando, acabou a faixa seccionada e começou uma faixa contínua. E lá na frente tinha um guarda. O guarda viu que você concluiu na faixa contínua e, infelizmente, você vai receber uma infração. Detalhe, ultrapassagem irregular, 95% das vezes vai ser infração gravíssima. Em faixa contínua, em locais onde não tem visibilidade, curvas pelo acostamento, interseções, que no caso são esquinas. Todas essas situações de ultrapassagem são multas, são infrações de natureza gravíssima, são 7 pontos. Lembrando que para vocês que ainda estão na PPD, que não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média, infelizmente vocês vão ter a PPD de vocês cassada e vão ter que começar o processo do zero. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixas é infração gravíssima, sujeito a multa. Por que é uma infração gravíssima? Porque a ciclovia e a ciclofaixa é um local específico do ciclista e do pedestre. O teu carro não pode circular por ali, ele é proibido, porque se você circular, você vai colocar sim os usuários das ciclovias e das ciclofaixas, vai colocar a vida deles em risco. Por isso que é considerada sim uma infração gravíssima, sujeito a multa. Lembrando que infração gravíssima são 7 pontos, infração grave são 5, média são 4 pontos e leve são 3 pontos. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Então, deixar tudo bem sinalizado, demarcar todo o desvio para não acontecer de ocorrer novos acidentes em virtude de um que já aconteceu. Reforçando com relação à sinalização, vai ser sempre 1 passo por quilômetro durante o dia com tempo bom, pista seca, 2 passos por quilômetro se for à noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo. Por exemplo, se o acidente aconteceu numa via de 80 km por hora às 13 horas da tarde e não tem chuva, vocês vão contar 80 passos. Porém, se o acidente aconteceu às 11 horas da noite, por exemplo, ou mesmo às 13 horas, mas estava chovendo, vocês vão dobrar a contagem. De 80 vai ser 160. E sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Ofuscamento é uma condição adversa de luz. Luz, gente, é uma condição adversa que pode ser dividida em duas. Pode ser ofuscamento, que é o excesso, ou pode ser a penumbra, que é a falta. Então, luz é uma condição adversa, tá? Que pode ser dividida em ofuscamento, que é o excesso, ou penumbra, que vai ser a falta. Lembrando e reforçando que as condições adversas são, caso pergunte para vocês o que são condições adversas,
sempre a resposta tem que começar fatores ou combinação de fatores. Condições adversas são fatores ou combinação de fatores. Ah, professora, mas e se cair perguntando quais são? Bom, se cair perguntando quais são, talvez seja difícil você lembrar exatamente as 8, que é luz, tempo, via, trânsito, motorista, carga, passageiro, é muita coisa para lembrar. Porém, se você usar essa dica da Prof. Lu e lembrar que são 8 itens, o que você vai fazer? Você vai ir na resposta e vai contar das respostas qual delas que tem 8 itens. Aqui tiver 8 itens, vai ser sim a resposta correta. Então, reforçando, condições adversas são fatores ou combinação de fatores e sempre vão ser 8 condições adversas. O condutor que está sob efeito de álcool tem a capacidade diminuída para a tomada de decisões. Essa pergunta é muito comum os alunos marcarem tem a capacidade inalterada. Pessoal, capacidade inalterada quer dizer que o álcool não vai ter efeito nenhum no ser humano, no corpo. Mentira, porque vai sim. Então, o condutor que está sob efeito de álcool, por menor quantidade que seja, ele vai sim ter a capacidade diminuída para a tomada de decisões. Ele vai pensar mais devagar, ele vai reagir mais devagar. Então, sim, isso no trânsito é muito perigoso. Sem contar que dirigir sob efeito de álcool independente vai ser uma infração de natureza gravíssima, vai gerar suspensão direta da habilitação por 12 meses e sim, você vai ter que nesse período fazer um curso de reciclagem de 30 horas aula teórica, certo? Então, o condutor que está sob efeito do álcool tem a capacidade diminuída para a tomada de decisões. E se vocês forem pegos dirigindo sob a influência de álcool, é uma infração de natureza gravíssima, suspensão por 12 meses da habilitação e curso de reciclagem de 30 horas aula. Lembrando e reforçando que se vocês estiverem na PPD, vocês vão ter a PPD cassada, pois na PPD não pode nem infração grave, nem infração gravíssima, nem ser reincidente de infração média em 12 meses. Como dirigir alcoolizado já é uma infração gravíssima e infelizmente vocês vão perder tudo que vocês fizerem e vão ter que começar o processo do zero. Beleza, meus alunos? Então, fechamos por aqui mais um vídeo. O meu muito obrigado a todos vocês pela companhia. Reforço mais uma vez para você não esquecer de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você poder receber todos os novos vídeos. E se você estiver precisando de uma ajuda extra, de uma aulinha extra, me chama aqui no WhatsApp que está na descrição do vídeo que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Bons estudos a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.